Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Baez. Vamos para a videoaula? Eu considero essa tabela aqui uma tabela realmente um pouco mais avançada, não é uma tabela tão comum de se fazer no Word. Por quê? Porque ela tem todos os recursos que nós já utilizamos nas aulas passadas, nas aulas anteriores, e também alguns recursos que nós ainda não vimos. Nós vamos entender um pouquinho mais a questão lá do comando fórmula, do layout da tabela. Então nós vamos estar utilizando essa tabela aqui, que é pegamos o exemplo aí de uma assessoria de serviço contábil, uma tabela simples, né, de finanças, e vamos estar reproduzindo ela. Vamos para a nossa aula. Primeiramente, nós temos aqui a nossa folha, que vocês já conhecem, que ela vem em retrato, ou seja, a folha ela fica em pé. Aquele tipo de tabela seria melhor que ela estivesse com a folha deitada, ou seja, em paisagem. Então, para isso, nós vamos vir aqui no layout da página e aqui no comando orientação. Vou dar um zoom. Olha aqui, pessoal, comando orientação do layout da página. Você tem aqui o comando paisagem. Você clica nele e a sua página irá ficar deitada em paisagem. Primeiro você faz dessa forma antes de você fazer a tabela, porque aí você vai ter menos trabalho para você fazer a formatação mais tarde. Inserida a nossa tabela, pessoal, nós vamos lá, inserir tabela, e vamos no comando aqui, ó, inserir tabela. Vamos dar um zoom aqui. Aquela tabela, pessoal, eu já contei para vocês, nós temos aí 8 colunas e 10 linhas. Vamos dar um OK. Vamos tirar do zoom. Então essa aqui vai ser a nossa base da tabela que nós vamos fazer. Nas primeiras duas linhas da tabela, nós temos que mesclá-las, porque uma vai vir o título e a outra é uma linha que será para separação do título e da tabela, né? Nós vamos pular uma linha. Então vamos lá. Vamos aqui na ferramentas de tabela, layout, olha lá, mesclar células, na primeira e na segunda linha. E vamos colocar o nosso título, que é Assessoria de Serviços Contábeis. E aqui, pessoal, nós temos a palavra ordem, que seria os itens, né, dos serviços, e aqui a descrição de atividades. Veja, aqui no terceiro título nós temos o tipo e quantidade de clientes. Vocês perceberam que ele deitou aqui porque nós estávamos com muita quantidade de caracteres aqui. Nesse caso aqui, pessoal, nós temos aqui embaixo mais 3 títulos que nós vamos colocar que pertencem aqui ao tipo e quantidade de clientes. Então, para isso, nós vamos selecionar aqui o título de cima e nós vamos mesclar essas células, para que depois a gente coloque aqui os títulos aqui embaixo. Aqui vai vir mais 3 títulos. Eu vou acabar de preencher a tabela para que esse vídeo não fique tão longo. Nós temos aqui então toda a nossa tabela preenchida para ficar mais fácil. E aqui, pessoal, nós vamos agora fazer a formatação. Nós fizemos aqui a mesclagem dessas 3 células e aqui nós vamos fazer a mesclagem do restante dos títulos. Então, olha lá, ó, layout, mesclar células, seleciono aqui essas 2 células, mesclar células e assim por diante os outros títulos. Fizemos aqui todos os títulos. Uma coisa que nós percebemos aqui é que essa parte da ordem, a palavra ordem, ela é um pouco grande. Olha lá, nós vamos reduzir aqui a coluna, ela é um pouco grande para o tipo de informação que vem embaixo, porque ela só vai vir aqui a numeração, a contagem da descrição aqui das atividades, né? Podemos fazer o seguinte com essa palavra, nós podemos girar essa palavra e colocar ela em outra direção, para cima, para que ela não atrapalhe aqui e não pegue tanto espaço da tabela assim. Para isso, pessoal, nós vamos selecionar a palavra ordem e vamos aqui na direção do texto, eu vou dar um zoom, direção do texto,
que é esse item, vou tirar do zoom. Olha aqui, ó, eu vou clicar e você irá perceber que a ordem irá mudar. Vou clicar aqui, você percebeu que a palavra ordem ela está apontada para baixo, vou clicar de novo na direção do texto e ela está agora para cima. Eu acho que ficaria mais correto desta forma. Só que ela foi, né, ela quebrou a palavra ordem aqui. Eu vou dar um zoom aqui. Isso não é problema, porque nós podemos arrastar um pouco a linha para baixo. Podemos deixar a palavra ordem então aqui do jeito que nós desejamos. Vou tirar do zoom. E agora nós podemos vir aqui no alinhamento, aqui, ó, no centralizar aqui olha aqui, da tabela. Você vai perceber que nós podemos agora aproveitar um pouco mais do espaço da coluna aqui, ó, da palavra ordem. Podemos aproveitar o espaço agora das outras colunas também. Podemos arrastar para cá, para que a gente dê um pouco mais de espaço aqui na descrição da atividades. Como vocês já sabem, vocês perceberam que essas três colunas não estão exatamente iguais, não estão perfeitas. Então nós vamos aqui selecioná-las e vir aqui, ó, distribuir colunas. O que nós podemos fazer aqui agora é o alinhamento de todos os títulos e de todos os itens que nós desejamos. Vamos selecionar aqui o que a gente pode. E vamos aqui, ó, centralizar. E centralizar aqui o título também. Olha aqui no alinhamento da tabela. Então você viu que a tabela já está dando uma cara melhor, né, uma formatação melhor para aquilo que nós precisamos. Nós vamos calcular o total de serviços aqui, a quantidade total de serviços. Você tem aqui três itens, né, de clientes. Você tem aqui o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Nós vamos somar então essa parte aqui. Para isso, nós vamos deixar aqui o cursor aqui no primeiro item e vamos em fórmula. Vou dar um zoom para melhor visualização e vocês vão perceber que está aqui, ó, sum above. Eu não quero somar acima, eu quero somar para a esquerda. Então eu vou colocar sum left. Quando eu colocar sum left aqui, eu não preciso colocar nenhum tipo de formato, porque aqui eu não estou trabalhando com dinheiro ou outra coisa, então eu simplesmente quero dar o OK. E você vai perceber que 2 mais 5 mais 3 é igual a 10. Uma coisa que eu posso fazer é selecionar essa célula, vou dar o Ctrl C para copiar e vou selecionar as outras células. Vou dar o Ctrl V. Você vai achar um pouco estranho, mas por que eu fiz isso, né, nesse caso aqui? Veja, pessoal, eu tenho que colocar, lógico, a quantidade correta aqui. Só que eu utilizei a função fórmula, né? Eu já estou com as células selecionadas. Eu preciso dessas células selecionadas como vocês estão vendo. E agora eu vou dar a função F9 do teclado. Ela corrigiu para mim. Porque eu utilizei o quê? Qual foi a fórmula que eu coloquei lá? Igual sum left, ou seja, somar tudo que está à esquerda. Quando eu dou o F9, ele atualiza os campos para mim. Isso daí está nas nossas aulas de manipulação do teclado que nós temos lá atrás. Depois nós colocamos o link aí embaixo para quem quiser verificar essas funções. Então nós fizemos dessa forma, né? Atualizou todos os campos e já poupou um tempão aqui para gente. No caso aqui do valor total por atividade, vai ser um pouquinho diferente, porque agora nós vamos fazer o quê? Estar utilizando aqui, ó, a quantidade total de serviço, multiplicando pelo valor da atividade. Então, eu vou multiplicar 10 vezes 250, o exemplo aqui da primeira linha. E eu vou colocar isso aqui, ó, no valor total por atividade. Para isso, pessoal, nós vamos então em fórmula, na função fórmula aqui, nós vamos ter que fazer a multiplicação desses dois itens. Para isso, pessoal, eu vou ter que entender uma situação. Nós vamos tirar do zoom e vamos verificar a nossa tabela de uma forma um pouquinho diferente. Essa daqui é um exemplo que a gente já tem ali formatado, mas veja só, as colunas elas vão representar letras, então, como no Excel, para quem conhece o Excel. Então, a primeira coluna, letra A, segunda coluna, letra B, C, D, E, F, G e H. As linhas
vão ser representadas por números mesmo. Então, número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai até 10. Então, veja bem, nós queremos multiplicar o 10 pelo 250. Então, nós estamos na coluna F e na linha 5. Então, essa célula, esse quadradinho aqui, ele vai ser representado para mim como F5. E o outro quadradinho, essa outra célula, como G5. Isso daí no Excel é uma coisa muito comum. Agora no Word nós vamos entender. Vamos voltar para a nossa tabela real. Voltamos para a nossa tabela que nós estávamos fazendo. Então, para isso, pessoal, veja, eu já estou aqui com o cursor aonde eu quero o resultado e vou em Fórmula. Em Fórmula, vou dar o zoom novamente. Eu vou apagar esse sum above e eu quero multiplicar. Para multiplicar, pessoal, eu vou utilizar outras funções. Eu tenho aqui o colar função, que eu tenho as outras funções que eu desejo, e no caso aqui eu quero o product, que ele vai fazer a multiplicação daquilo que eu desejo. Aqui é o F5, certo? Então, coluna F, linha 5, e aqui é o G5, coluna G, linha 5. Eu vou simplesmente colocar F5, ponto e vírgula, G5. O que eu estou falando aqui para o Word? Olha, multiplique para mim o que tem na célula F5 e o que tem na célula G5. Como eu quero um valor, então eu vou colocar um formato .00, segundo formato aqui, e vou dar um OK. 10 vezes 250 é 2.500. Eu simplesmente vou colocar no alinhamento que eu quero e eu vou fazer isso para todas as outras células. No caso aqui foi o F5 e o G5, aqui embaixo vai ser F6 e G6, F7 e G7 e assim por diante. Eu vou colocar o resultado das outras células e nós já voltamos. Ok, pessoal, voltamos agora, colocamos aqui o resultado das células, das outras células. Todas elas estão calculadas, ok? Infelizmente não é como no Excel, que eu posso copiar a primeira célula e depois as outras. Não dá para fazer o mesmo que eu fiz aqui, porque aqui, pelo que vocês lembram, nós colocamos lá qual foi a fórmula, sum left, então ele está somando tudo que está aqui do lado esquerdo, Aqui nesse caso eu fui obrigado a utilizar uma célula específica, F5, G5, F6, G6. Ele não vai, como no Excel, depois futuramente quem não conhece vai entender bem o que eu estou dizendo, não vai selecionar e copiar as células do jeito que elas deveriam, F6, F7 e assim por diante. Eu tenho que fazer uma por uma aqui, porque aqui no caso é o Word. Pronto, colocamos aqui a nossa soma aqui do que nós já temos. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer aqui o lucro bruto, vamos colocar 20% de despesas, depois vamos colocar o lucro líquido. Então, para isso, nós vamos agora colocar 3 linhas. Vamos, então, inserir abaixo 3 vezes. E aqui, pessoal, vamos digitar aqui, ó. Vamos selecionar essas 3 células, vamos mesclar para que a gente tenha espaço suficiente para digitar o que a gente quer e deixar uma formatação mais ampla, um pouco mais tranquila. Vamos digitar lucro bruto, embaixo 20% de despesas e embaixo lucro líquido. Agora, nós só vamos calcular aqui, super fácil. Vamos aqui em Fórmula, sum above, sim, é sum above. Vou colocar o símbolo no item e dar o OK. Pronto, esse daqui agora é a soma de tudo que nós temos aqui em cima, 25.480. 20% disso, nós teremos que fazer o quê? Agora nós vamos usar a nossa boa e velha matemática. Para isso, eu já estou aqui embaixo, com o cursor piscando, vamos em Fórmula, vamos vir aqui em cima e dar um zoom. Vamos apagar aqui essa fórmula e nós vamos ter que colocar uma situação específica aqui. Nós vamos ter que usar de porcentagem. Assim, mas antes disso, vamos tirar do zoom, vou mostrar uma coisinha aqui para vocês. Vou cancelar aqui.
Veja, pessoal, aquela hora eu tinha mostrado aqui para vocês que as colunas são A, B, C, D, E, F, G e H. Porém, vocês perceberam que nessas três últimas linhas eu mesclei aqui esses títulos aqui embaixo. Então eu tenho que considerar essas três linhas como se fossem da seguinte forma: coluna A, B, C, D, essa grande aqui mesclada E e F. Eu tenho que considerar isso no Word. Então vamos lá, novamente: A, B, C, D, E e F. Colocando aqui o cursor aqui embaixo, volto aqui em fórmula, vou dar o zoom para que vocês acompanhem e eu vou apagar aqui essa parte. O que nós queremos? Nós queremos então 20% de despesas em cima disso daqui. Nós vamos colocar aqui, ó, eu tenho aqui 10 linhas, o lucro bruto é a linha, é a 11ª linha. Eu vou colocar aqui o F, 11 dividido por 100 vezes 20%, que é o que nós queremos. Vou colocar aqui 0,00, que é a formatação que eu desejo, dou um OK. 20% de 25.480 é R$ 5.096. Lucro líquido, o que eu farei? Mesma situação, vou voltar aqui em fórmula, vou fazer a mesma coisa, vou apagar aqui, vou dar o igual e vou colocar o que? Não seria o lucro bruto menos o 20% de despesas aqui? Então o que eu farei? Eu vou colocar F11 menos F12 e vou colocar a formatação que eu desejo, 0,00. Vou dar um OK. R$ 20.384. Está feita a nossa parte de cálculo. Para que a gente deixe a formatação igual agora, eu não tenho necessidade dessas células aqui. O que eu vou fazer com essas células? Eu vou simplesmente vir aqui em Designer, bordas, sem borda. Vou clicar fora, vocês perceberam que foi retirada aqui as bordas. Vou selecionar aqui a tabela onde eu desejo e vou colocar aqui, ó, todas as bordas. Isso aqui é um caminho um pouco mais rápido. Vou selecionar aqui todas as bordas. Pessoal, agora é só eu fazer o quê? Colocar aqui o sombreamento que eu desejo. Vou colocar um sombreamento aqui em cinza e vou colocar aqui para dar um destaque. Vou vir na página inicial, vou selecionar aqui e vou colocar o negrito para que eu tenha destaque esses títulos. Nossa tabela está terminada, espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima, um forte abraço a todos.